Todos nós queremos que Deus ouça as nossas orações e queremos que Deus nos dê vitória, que Deus age a nosso favor. Esse é o estudo de número 885 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia nos dá vários exemplos quando Deus respondeu às orações dos seus filhos e nós vamos ver neste estudo os segredos de uma oração eficaz e poderosa. Vamos ao nosso tema, a oração eficaz e poderosa de Elias. O nosso texto base está no livro de Tiago, capítulo 5, verso 17, que diz: Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Elias significa Deus é o Senhor, ou cujo Deus é Jeová. E o profeta Elias fez várias orações e a Bíblia nos mostra para que possamos aprender através delas. O rei Acabe, ele era o rei de Israel, do reino do norte, aonde a capital ficava em Samaria. Ele era casado com Jezabel, uma rainha idólatra, e ambos serviam ao deus Baal e atribuíam a ele o poder de fazer chover sobre a terra e a fertilidade. Eles adoravam o deus Baal, acreditando que o deus Baal era um deus supremo. Acabe, ele abandonou ao Senhor nosso Deus para cultuar a Baal. Jeremias capítulo 14, verso 22 diz: porventura existe entre os deuses falsos das nações algum que faça chover? Ou podem os céus por si só produzir chuvas copiosas? Não, somente tu podes, Yahvé, nosso Deus. Portanto, depositamos toda a nossa esperança em ti, pois tens todas essas virtudes. Que oração tremenda de Elias! Não existem deuses falsos das nações que façam chover. Também o céu por si só, ele não produz chuvas copiosas, mas o nosso Deus, o Deus Jeová, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, ele pode fazer chover, porque todas as coisas estão no controle dele. Elias era um profeta de Deus e ele estava inconformado com as práticas do rei Acabe e dos israelitas, mas certa vez ele foi até o palácio de Acabe e ousadamente ele profetizou. Vamos conferir? 1 Reis capítulo 17, verso 1. Então Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias, ele estava inconformado com a idolatria de Israel, com Jezabel, com Acabe, que eram pessoas que não serviam ao Senhor, não adoravam ao Senhor. E Jezabel, ela era cruel, ela mandou matar os profetas do Senhor e Acabe deixou, consentiu. Mas após o profeta Elias profetizar para Acabe, sabe o que aconteceu? O Senhor o conduziu. Primeiro, o Senhor mandou ele ir ao ribeiro de Querite e lá ele iria viver o sobrenatural de Deus. 1 Reis capítulo 17, verso 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. O sobrenatural de Deus. Deus faria dos corvos garçons para servir a Elias. Sabe qual era o cardápio?
pão e carne de manhã e de noite, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus do impossível, é o Deus de milagres, é o teu Deus, é o meu Deus, é o Deus que nós servimos. Segundo, Elias, ele era um homem conduzido pelo Senhor após o ribeiro de Querite secar, porque não tinha chuva. O Senhor mandou ele ir até Sarepta e dessa vez ele seria servido, seria sustentado por uma viúva. 1 Reis capítulo 17, verso 9, levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Deus sustentava Elias. Deus usou os corvos, agora ele estaria usando uma viúva. E quando Elias encontrou aquela viúva de Sarepta, sabe o que ela estava fazendo? Ela estava colhendo gravetos para assar pão, mas ela acreditava que era a última refeição, tanto dela como do filho. Mas ela também viveu o sobrenatural de Deus. 1 Reis capítulo 17, verso 14, verso 15, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele, a sua casa, muitos dias. Ela viveu a bênção de Deus. Ela estava obedecendo ao profeta Elias em tudo que ele mandava. Passado 3 anos e meio da profecia de Elias dita para o rei Acabe, Deus o conduziu novamente, falou para ele que ele deveria se apresentar a Acabe, porque Deus mandaria a chuva. E assim que Elias apareceu para o rei Acabe, o rei chamou ele, acusou ele de ser o perturbador de Israel. 1 Reis capítulo 18, verso 18 diz: ao que prontamente Elias respondeu: não sou eu o responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, mas és tu e toda a família de teu pai, pois abandonastes os mandamentos de Yahvé o Senhor e cultuastes aos Balaíns. Acabe, ele não queria assumir que ele era que tinha trazido problemas para os israelitas, e Elias, ele pediu para que se reunissem os 850 profetas que comiam na mesa de Jezabel, e lá no Monte Carmelo ele fez um desafio ao povo. Ele falou para o povo escolher, para o povo se fixar, se firmar em servir aquele que verdadeiramente era Deus. Os profetas de Baal aceitaram o desafio de Elias e eles ofereceram sacrifício, mas Baal, um falso Deus que ele era, não respondeu. E foi a vez de Elias. Ele pediu para restaurarem o altar. Ele colocou o holocausto sobre o altar. Ele colocou água, até que o rego, que a vala que ele mandou fazer estava cheia de água. E Elias orou ao Senhor. Vamos ver esta oração de Elias. Primeira coisa que ele fez, ele reconheceu a aliança de Deus com os patriarcas e com Israel. 1 Reis, capítulo 18, o verso 36, a parte A. Ó Yahvé, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, o nosso Deus é Deus Todo-Poderoso, e o nosso Deus, ele ouve as orações. E segunda coisa, Elias falou ao Senhor:
o propósito da oração. Ele mostrou ao Senhor a necessidade que ele estava tendo naquele momento. 1 Reis capítulo 18, verso 36, a parte B. Saiba-se hoje que tu és Deus em Israel. Olha que interessante, ele queria que a nação de Israel reconhecesse que somente Deus é Deus, que Deus é supremo, que Deus é soberano, que ele é o Altíssimo. A terceira coisa que Elias fez, ele reconheceu em humildade que ele era servo de Deus. 1 Reis capítulo 18, o verso 36, a parte C, que diz que sou teu servo. Deus, ele tem os servos dele, servos fiéis, servos que o amam acima de tudo. E Deus, ele ouve a oração dos seus servos. Quarta coisa que Elias fez, ele reconheceu que o poder pertence a Deus e não a ele. 1 Reis capítulo 18, o verso 36, a parte final do versículo, que diz: e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos estes atos de fé mediante a tua palavra. O poder, a honra, a glória pertencem ao nosso Deus. E Elias estava mostrando, é por tua palavra que basta, que é suficiente, que todas as coisas foram realizadas. A quinta coisa, Elias pediu para o Senhor atender a oração, responder aquela oração que ele estava fazendo. 1 Reis capítulo 18, verso 37, a parte A. Agora, pois, responde-me, ó Yahvé, atende-me. É importante você clamar ao Senhor, mas confiando que o teu Deus, ele ouve a tua oração e ele te responde. A sexta atitude de Elias na oração, ele mostrou ao Senhor porque ele queria que a oração dele fosse ouvida e fosse atendida. Olha que interessante. 1 Reis capítulo 18, verso 37, a parte B, fala assim: para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus e fazes o coração do povo retornar para ti. Elias não estava pedindo por ele, Elias não estava pedindo que o nome dele fosse engrandecido, mas Elias estava pedindo para que o povo de Israel voltasse para o Senhor, reconhecesse que só o Senhor é Deus. E o Senhor, ele ouviu a oração de Elias, ele respondeu a oração de Elias e ele atendeu. 1 Reis capítulo 18, o verso 38, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego ou naquela vala que estava cheia de água. Deus é Deus que responde, Deus é o Todo-Poderoso. O povo, vendo aquilo, reconheceu que só o Senhor é Deus. 1 Reis capítulo 18, verso 39, o que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, realmente só o Senhor é Deus, só Deus é o Todo-Poderoso, só Deus é misericordioso, maravilhoso, só Deus é amoroso. E ainda não estava chovendo, Elias, ele se aproximou do rei Acabe, mas ele se aproximou agora confiando que o Senhor iria dar chuva, e chuva abundante, porque era a promessa do Senhor, era a palavra do Senhor. 1 Reis capítulo 18, verso 41, então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Olha que palavra interessante, ainda não tinha barulho e nem sinal de chuva, mas a fé ousada de Elias
foi demonstrada a Acabe quando ele disse isso. E sabe o que Elias fez? Elias foi lá no pico do monte e lá ele orou em posição de humilhação e ele reconheceu que ele estava na presença do rei. 1 Reis capítulo 18, verso 42, Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos em humilhação, em adoração, em exaltação ao nome do Senhor. Elias estava diante do Deus Todo-Poderoso e a Bíblia ela nos ensina que o Todo-Poderoso ele vê aquilo que o humilde está fazendo. Salmo 138, verso 6, pois o Senhor é excelso, mas vê os humildes e de longe ele reconhece o altivo. Excelso é admirável e digno de louvor. No versículo do salmista ele fala, ele vê o humilde. O salmista está falando, ele, o Todo-Poderoso, o Senhor excelso, admirável, dá atenção ao humilde. E Elias, ele pediu para o servo dele ver se tinha algum sinal de chuva, e ele fez isso por 7 vezes, e na 7ª vez o servo dele disse para ele que tinha uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Isso para ele foi suficiente. Ele creu que aquela pequena nuvem no tamanho da mão de um homem era um sinal de que Deus iria mandar aquela chuva abundante e não iria demorar. O servo de Elias foi 7 vezes lá. Enquanto isso, Elias permanecia ajoelhado com o rosto entre os joelhos. Elias permanecia diante de Deus. Elias estava mostrando a perseverança na oração, e Paulo ensinou aos irmãos de Roma que eles deveriam perseverar na oração. Romanos capítulo 12, verso 12 diz assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Quantas pessoas pedem algo ao Senhor, mas não vê sinal, não vê nada, não vê resposta do Senhor e desiste da oração. Mas Elias foi perseverante, ele pediu ao Senhor, e na 7ª vez, quando o servo dele retornou, o servo dele falou assim, olha Elias, é só uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E para Elias isso foi suficiente. Elias era um homem de fé, ele era um homem que agradou a Deus, porque sem fé não é possível agradar a Deus. E Elias fez outra oração. Tiago capítulo 5, verso 18 mostra assim, então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. Ele tinha intimidade com Deus, ele tinha comunhão com Deus, ele era um homem de fé, ele sabia que Deus ouvia, que Deus respondia e que Deus agia, assim como Jesus também nos ensina. Vamos conferir em Marcos capítulo 11, o verso 24, que fala assim, portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes e assim vos sucederá. Foi isso que Elias fez, e é necessário crer, é necessário não duvidar. Elias, ele creu e ele mandou uma mensagem para o rei Acabe. Ele falou para Acabe se apressar, porque aquela chuva iria impedir ele de chegar ao palácio. Isto é fé. 1 Reis capítulo 18, verso 45, em pouco tempo o céu se escureceu completamente com as muitas nuvens, chegou a ventania e caiu uma grande chuva. Acabe subiu em seu carro e partiu apressadamente para Jezreel. É impressionante a gente ver a fé de Elias, e a Bíblia nos ensina que ele era um homem que tinha comunhão com Deus, ele tinha qualidades, mas ele era uma pessoa como nós. Olha que lindo a gente entender o que Deus quer nos mostrar neste momento, que nós
nós somos seres humanos, mas se nós temos comunhão com Ele, se nós temos intimidade com Ele, Ele nos ouve. Vamos ver o segredo daquela oração eficaz e poderosa de Elias. O primeiro segredo é que Elias, ele cria fielmente no Senhor, ele não duvidava, ele era um homem justo diante de Deus, e a oração de um justo, a Bíblia fala que pode muito em seus efeitos. Será que nós cremos mesmo quando nós não estamos vendo nada acontecendo em relação ao que nós estamos pedindo ao Senhor? Ou será que nós desistimos? A segunda coisa, Elias, ele orava, mas ele orava com humildade, ele reconhecia que ele era servo e que Deus é soberano e poderoso. Como tem sido a tua oração diante do Senhor? Será que você tem reconhecido que se Deus fizer, Ele é Deus, se Deus não fizer, Ele é Deus, porque Ele é Deus independente de cada um de nós? A terceira, ele orava, mas ele orava com sinceridade, ele estava inconformado com a idolatria dos israelitas e ele queria que Israel reconhecesse que somente o Senhor é Deus e que Israel se voltasse para o Senhor com o coração inteiro. O segredo de Elias naquela oração poderosa e eficaz é que ele era perseverante na oração, ele orava com perseverança. Ele só saiu da presença de Deus após o servo dele ver na 7ª vez que tinha ido ver se havia algum sinal de chuva. Uma pequena nuvem para ele foi o suficiente para ele acreditar que Deus já estava agindo. Que nós possamos aprender através da vida de oração de Elias a termos comunhão, a termos intimidade, a crermos no Senhor assim como Elias creu. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva, pois estamos alcançando a muitas vidas e é para a glória do nome do Senhor. Louvado seja Deus, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.